famílias, como fez João. Manifestas o poder do teu amor, Mãe Rainha peregrina, nos teus braços o Senhor, mil caminhos tu percorres, os teus filhos a buscar, e transformas nossa vida, nosso lar. Mãe, nós assumimos a grande missão, a glória nossa entrega total. Mãe peregrina, do teu santuário levar salvação. Mãe, nós assumimos a grande missão, a glória nossa entrega total. Mãe, levar-te ilhas, como fez João. Do santuário nos envias e dá-nos ser missionários da esperança, luz de Cristo irradiar, um só coração que pulsa unido ao coração do Pai, na aliança, vida nova transbordar. Mãe, nós assumimos a grande missão, a glória nossa entrega total. Mãe peregrina, do teu santuário levar salvação. Mãe, nós assumimos a grande missão, a glória nossa entrega total. Ó Mãe Rainha, levar-te as famílias, como fez João. Nossas almas rejubilam no Senhor, pelas grandes maravilhas que na obra operou, e olhando a humildade do pequeno e pobre João, de seus passos sua vida fez missão. Mãe, nós assumimos a grande missão, a glória nossa entrega total. Mãe peregrina, do teu santuário levar salvação. Mãe, nós assumimos a grande missão, a glória nossa entrega total. Muito bem, é uma alegria estarmos reunidos. Estamos aqui à sombra do santuário, Tabor da permanente presença do Pai, em Atibaia. Mas entrando aí na sua casa, chegando aí na sua comunidade, na sua família, para juntos iniciarmos o nosso segundo encontro do nosso livro de formação, Ela é a Grande Missionária.
E é bonito, né, que nós estamos fazendo um caminho, estamos celebrando, né, ainda recordando, e todas as imagens que nós vimos agora, esse vídeo, esse hino lindo, que foi dos 75 anos da campanha. Então ainda estamos nas vivências, né, desse ano jubilar, e por isso podemos vivenciar ali, tá, nessas imagens que os senhores puderam contemplar, a grandeza, né, dessa mãe que é missionária, que está presente no mundo inteiro e que parte levando o santuário, levando as graças e principalmente levando o seu filho Jesus. Foi isso que nós vimos ali no nosso primeiro encontro. E agora nós estamos caminhando, né? Estamos seguindo para o segundo encontro, que tem como tema: ela é a grande missionária numa igreja missionária. Olha que bonito, a campanha da Mãe Peregrina colabora, né, nessa igreja missionária. E eu quero acolher a todos que estão participando conosco. Vou tentar falar aqui os estados, porque as cidades é meio difícil, né? Mas vamos tentar ver aqui os estados presentes. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, vamos ver, Alagoas participando também, Goiás, vamos ver quais mais. Amazonas também estão presentes. Olha, Rondônia participando conosco também. É muita gente, né? Vamos continuando aqui, tentando falar ao menos os estados. Bahia estão participando. Pernambuco, presente também conosco. Ceará, olha que coisa boa, né? Vamos ver mais, tem algum outro estado? Algum outro estado que eu não disse? Minas Gerais, já falei, né? Rondônia. Brasília também estão presentes, participando conosco. Tocantins também participa conosco neste encontro. Espírito Santo. Bom, somos um grupo grande e podemos ver ali de norte a sul do Brasil, né, participando conosco. Vamos ver se tem mais algum estado que eu não falei. Tem alguns. Paraíba também estão participando. Bom, é uma alegria acolher a todos para esse nosso segundo encontro. E hoje nós vamos fazer um salto, né? E aqui do Santuário de Atibaia, nós vamos então fazer um voo e vamos aterrissar lá em Porto Alegre. E ali quem vai conduzir para nós esse encontro, quem vai participar conosco hoje é a irmã Eliane. Então, uma alegria muito grande que a gente, e também nesses encontros, né, que a gente sempre tem outras irmãs participando e enriquecendo também a reflexão deste nosso encontro. Então, vamos acolher, um momentinho, vamos acolher aqui a irmã Eliane. Irmã Eliane, bem-vinda, uma alegria tê-la aqui conosco. Muito obrigada, irmã Márcia. Também ouvindo tantos estados que estão nos acompanhando nessa reflexão de hoje. Eu fico muito feliz. Alguns desses estados do Nordeste eu também trabalhei, então temos a alegria de nos encontrar através desses ensinamentos que Deus tem para nos dar neste tema tão bonito. E justamente agora, no último domingo, nós celebramos 40 anos do Santuário aqui de Porto Alegre, que tem como missão Maria Cor Ecclesiae. Então, nós vamos falar sobre ela é a grande missionária numa igreja missionária e a partir do santuário Tabor, Maria Coração da Igreja. Então, levo a minha saudação da mãe que recebeu o cetro neste santuário por esses 40 anos de presença aqui. Então, todos estamos unidos nessas graças, nessas bênçãos, através deste encontro e dessa live. Então, vamos iniciar o nosso encontro. Provavelmente muitos de vocês já têm o livro, e então a gente vai acompanhar com muito carinho também esse material que foi preparado e que nos dá uma visão muito grande dessa missão que nós recebemos. A página 15, então, do nosso livro, nós estaremos fazendo a oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade, que nos enviais a missão, nós vos agradecemos por nos reunirdes para este encontro
no qual vamos refletir sobre a missionariedade essencial da vossa igreja. Vós nos ensinastes, pela vida do diácono João Luiz Poçobon, que ninguém é dispensado na missão cristã. Enviai o vosso Espírito Santo, o protagonista da missão, para que abra nossos corações à criatividade e ao compromisso, capacitando-nos a viver como uma verdadeira igreja em saída. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que possamos olhar para Maria, a grande missionária, e aprender com ela a escutar, meditar e agir com amor, levando a presença de Cristo a todas as realidades, assim como a mãe peregrina faz nas suas visitas à nossa família. Vamos rezar juntos, então, com muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Schanstatt, rogai por nós. Com a Mãe peregrina e de evangelizar, com a Mãe peregrina e de evangelizar, e de evangelizar as famílias, e de evangelizar, e de evangelizar as famílias, e de evangelizar, com a Mãe peregrina e de evangelizar, com a Mãe peregrina e de evangelizar, e de evangelizar as famílias, e de evangelizar, e de evangelizar as famílias, e de evangelizar. Então, assim como a irmã Márcia nos introduziu nesta noite, nós estamos ainda sob o maravilhoso efeito das graças jubilares do nosso jubileu dos 75 anos da campanha da Mãe Peregrina. Foram momentos de graças, de bênçãos, que não ficaram só para aquelas pessoas que estavam lá, mas para todos nós que nos empenhamos, que realmente sentimos um chamado especial para nos doarmos, para sermos os braços, para sermos as pernas, para sermos o coração da Mãe que vai chegando, que vai indo a todos os lugares. Então, vamos realizar a reflexão deste tema, muito importante. No primeiro momento, nós deixamos, no primeiro encontro, nos deixamos conduzir pela reflexão do tema Ela é a grande missionária que nos conduz a Cristo, reconhecendo na visita da Mãe Peregrina o seu modo maternal de cumprir a missão que lhe foi confiada, levar-nos sempre mais profundamente ao coração de Cristo, seu Filho. Nesse segundo encontro, à luz da convicção, ela é a grande missionária, numa igreja missionária, vamos nos aprofundar na criatividade missionária do diácono João Luiz Poçobon, fazendo uma poesia missionária. Então, agora, nós vamos fazer uma dinâmica muito bonita que vai nos inspirar, e aí quem quiser colocar no chat, a irmã Márcia vai estar, então, me passando essas frases, essas palavras, e a gente vai montar juntos essa poesia missionária, porque é importante que ela parta do coração de cada um de nós. Primeiro, nós vamos ver algumas imagens. É possível, irmã Márcia, então nós vemos essas imagens, e aí a gente vai, então, realizar essa dinâmica. Eu vou explicando para vocês como vai ser. Sim.
Muito bem, vou colocar então aqui a imagem e aí a gente vai acompanhando. Então, nós vamos escolher uma foto e vamos escrever o que nós vemos nessa foto. Um substantivo. Nós vemos a mãe peregrina, nós vemos pessoas, nós vemos o santuário, nós vemos uma igreja. Então, cada um de vocês já pode ir escrevendo. Pode fazer em casa, ali onde você está, na comunidade, escrever numa folha, ou pode também já ir colocando no chat que a irmã Márcia vai me passar depois. Primeiro, o que você está vendo? Está vendo a mãe peregrina no comércio? Está vendo a mãe peregrina visitando as famílias, uma escola? Você vai escrever o que você está vendo aí nessas imagens e vai escolher uma delas. Qual lhe chama mais atenção? É aquela que visita o comércio, aquela que visita as famílias? Pode ir escolhendo uma, então, para colocar na primeira parte da nossa dinâmica, então, da nossa poesia missionária. Depois que a gente escolher a foto, a gente vai, então, escrever, então, a mãe peregrina, a mãe das famílias, a mãe do comércio, a mãe das escolas. Aí, como é isso que a gente está vendo? Vamos escrever agora um adjetivo, uma qualidade. Como que a mãe peregrina visita esses locais? Você acredita que é com alegria? A mãe peregrina visita com as suas graças? A mãe peregrina está visitando as famílias, as comunidades, com seu amor, levando esperança. E agora sim, fazendo uma mistura, então vamos olhar essa imagem, essa foto, e vamos colocar uma ação aqui. Como eu já falei antes, a mãe peregrina visita as famílias, levando esperança. A mãe peregrina, e também pode ser muito da vivência de vocês. Se vocês são missionários das famílias, se vocês são missionários do comércio, se vocês são missionários da infanto-juvenil, vocês podem colocar a mãe peregrina com alegria, visita seus filhos, levando vão colocar algum adjetivo ali, o que ela leva também para os seus filhos, nessas várias realidades onde ela se faz presente. Isso a gente vai montar depois essa poesia com uma frase de cada pessoa que se manifestar ali no chat, a gente vai montando o que der, né? Claro que o tempo é restrito, mas isso vocês podem fazer também depois, pessoalmente, com os grupos, e fica algo muito lindo. Eu já fiz aqui, também com grupos nossos, aqui de Porto Alegre, e ficou muito linda essa poesia. Nós vamos juntar, então, essas palavras. A mãe peregrina, ela realiza milagres nas comunidades, nas famílias. Nós podemos colocar uma frase, cada um coloca uma frase e depois nós vamos juntar. Então, por exemplo, a mãe peregrina leva seu filho Jesus aos moradores de um lar geriátrico na nossa cidade. Ou pode ser, a mãe, com alegria, leva seu filho Jesus às crianças. Já está tendo alguma coisa? Estão escrevendo alguma coisa no chat, irmã? Para a gente ir montando aqui a nossa poesia missionária. Olha, tem várias frases saindo aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o pessoal te ver. Olha, tem algumas frases. A mãe peregrina visita as escolas com alegria, levando o evangelho. Depois, a mãe peregrina está visitando os doentes, levando a força e a coragem para serem curados e transformados. Que lindo! Vamos ver o que mais. Tem algumas aqui, né? Pera lá que você sumiu aqui da cena aqui. Vamos ver, continuando. A mãe peregrina leva o amor e esperança às famílias. A mãe peregrina vai às escolas, levando amor
e o colo às crianças. Que lindo! A mãe leva esperança para os doentes e todas as famílias junto com seu filho Jesus. Que linda poesia! Está saindo. É muito bonito de ver como o pessoal participa mesmo, viu? Olha, Olha uma temos frase aí aqui. mais de 200 pessoas Tem 600 conectados. agora. A mãe peregrina, por meio de seus missionários, leva alegria, esperança e faz aumentar a fé no meio das famílias. Que lindo! Olha, como nos inspira ver essas realidades através de fotos, dos registros que são feitos. Olha, mais um aqui. Mãe Rainha visita as casas e os enfermos, levando conforto aos desanimados. Mãe Peregrina, Sim! Mãe Olha Peregrina quantas palavras. olha, é uma riqueza, não dá nem para ler todos. Mãe Peregrina aquece no seu colo seu filho para nós. É, exatamente. Ela o faz para poder apresentar cada um de nós. Olha, tem uma que até tem um pouco de rima, olha. A cada visita da mãe, o lar recebe muitas graças. Basta a sensibilidade de perceber e a gratidão em reconhecer. Opa! Está se tornando uma poesia de verdade. Aham, tá evoluindo. Bom, assim tem muitos, mas é bonito de ver como o pessoal tá participando mesmo, né? E como as É fotos isso, tocam, assim, né? A gente vê essas fotos já é, motiva, né? Assim, essa riqueza, claro. né? Que é a campanha. E isso, justamente, é essa experiência que nós queremos fazer para meditar esse tema. Nós percebemos que a Mãe Peregrina está inserida nas diversas realidades, porém ela não vai sozinha, aquilo que nós falávamos. Ela precisa de mim, de você, de nós. Ela quer, é o nada sem vós, nada sem nós, que é a base também da nossa aliança de amor, da espiritualidade do movimento de Schanstatt. Agora a gente poderia fazer então uma reflexão. A missão da igreja tem seu fundamento na própria missão de Jesus de comunicar a palavra e a salvação a todos os que acolhem esses dons. A missionariedade não é algo opcional, mas uma característica essencial da Igreja de Cristo. Ela é conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. E essa é uma palavra de um documento da igreja chamado Redemptoris Missio. Vemos a igreja nessa dimensão missionária que vai ao encontro de todos os povos. Não importa a cor, raça, classe social, mas sim o coração daquele que se abre para a graça, para ouvir e vivenciar a palavra de Deus e deixar-se tocar pelo amor daquele que se entregou inteiramente por cada um de nós, Cristo Jesus. E quem trouxe Jesus para nós? Ela. E por isso que podemos chamá-la e dizer, com São Vicente Pallotti, ela é a grande missionária. E ela é a grande missionária numa igreja missionária. Sim, Maria é a grande missionária. E por que não dizer a primeira missionária que carrega e leva a boa nova a todos os povos? Ela viveu inteiramente essa missionaridade desde o momento em que foi chamada pelo divino amor a dar a vida, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ela é a grande missionária que ao longo dos anos se manifesta de muitos modos a pessoas e nações, sempre trazendo a mensagem dos céus, pois como missionária continua anunciando a boa nova da salvação. A missionária, o missionário, é o enviado, a enviada. Assim também, na igreja como missionária, desde o princípio, essa igreja traz no seu âmago a essência do amor, pois Deus é o amor, e um amor sem limites, um amor pleno de misericórdia. Dizia o Papa Francisco que a porta está aberta, escancarada. Essa porta é a porta do coração de Deus. E a igreja também tem as suas portas abertas para todos os que queiram adentrar a ela e fazer parte de sua missionariedade.
A campanha da Mãe Peregrina contribui nessa missão, levando cada missionário a exercer o chamado de Deus para, como discípulo missionário, sair ao encontro das famílias, pois cada família é uma igreja doméstica, portanto missionária. Então, você que está acompanhando essa reflexão, é um presente de Deus ter você aqui conosco. E você ter dado o seu sim, assim como Maria deu o seu sim na hora da anunciação, você agora é o braço estendido da mãe. E pelos nomes que a irmã Márcia leu para nós ali dos estados que estão participando, muitos não têm um santuário muito próximo, mas com a visita da Mãe Peregrina, com o sim de cada missionário, ela chega junto às pessoas, junto às famílias, comunidades, idosos, doentes, a todos que abrem o seu coração, e ela leva as graças do santuário. Então, essa consciência deve ser muito forte em nós, mesmo na nossa fragilidade, na nossa pequenez, muitas vezes também temos as nossas limitações, mas Deus quer contar conosco para ir no colo de sua mãe ao encontro das pessoas. Vamos acompanhar, então, o sacerdote que vai nos ajudar nessa iluminação bíblica, uma palavra que é pequena, mas de um grande significado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, escutaremos um breve trecho do Evangelho de João. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Estimados irmãos, nós somos chamados a entrar nessa barca, irmos para o alto mar da fé, da confiança. O Senhor nos chama a avançar para águas mais profundas. O Senhor que nos chama a segui-lo de todo o coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe Caí, vencedora, 3 vezes admirável de Xêntica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, nós ouvimos essa passagem bíblica e nós percebemos que a missão é algo dinâmico. Já desde quando Jesus envia os seus apóstolos, e ali nessa imagem da pesca, de entrarem na barca, de irem a campo, de irem ao mar, nós também somos convidados para sairmos em missão. E ali, como nós vemos, também nós somos chamados a essa atitude missionária, a sair, a colocar-nos a caminho, confiantes de que o Senhor nos espera na missão. Quando Simão Pedro diz, vou pescar, ele convida os demais para irem com ele. Nós devemos também atrair pessoas para nos ajudarem nessa missão. Muitas vezes nós nos vemos sozinhos para realizar essa missão que nos é confiada. Mas vamos ver ao nosso lado pessoas que podem ir nos acompanhando, as quais nós podemos ir preparando para também assumirem uma missão assim. E até que nós possamos trabalhar juntos, ir preparando pessoas novas para abranger mais lugares. Nós queremos mais uma vez responder a esse mesmo chamado, indo com a Mãe Peregrina e aprendendo com João Luiz Poçobon. Aqueles que o conheceram recordam que ele costumava dizer com frequência, eu não levo a imagem, é a mãe que me leva. Inspirados por esse exemplo, recordamos o apelo constante do saudoso Papa Francisco. Igreja em saída, uma igreja que não se fecha em si mesma, mas que se põe a caminho, impulsionada pelo Espírito, para levar Cristo aos corações e aos lares, uma igreja missionária. Como nós devemos ser gratos por termos sido escolhidos pela Mãe. E devemos ter esse espírito de humildade, assim como João Poçobon tinha. Não nos engrandecermos por termos sido chamados, muito pelo contrário, reconhecermos a nossa pequenez e a grandeza de Deus e da nossa querida Mãe.
A mãe peregrina chega a todas as realidades sociais e culturais, assim como vimos na poesia missionária, assim como vocês escreveram, e que tem muitas outras coisas ali que estão escritas, de muitos lugares que a mãe visita, muitas realidades existenciais. E ela leva consigo a presença de Cristo. A cada ano surgem novas iniciativas e essas iniciativas precisam acontecer. Sinais de uma campanha sempre renovada pelo Espírito Santo, que se adapta com criatividade e amor às necessidades do tempo presente. Talvez ali na sua cidade seja necessário olhar para outras realidades, onde nós podemos estar mais próximos com a mãe peregrina. Quem sabe seja no meio dos seminaristas, quem sabe seja num local onde as pessoas não conhecem ainda a presença de Deus, onde estão afastados, fazer uma missão porta a porta para poder levar a mãe. Muitas vezes também nessa área do comércio, como é importante nós nos fazermos presente, até em algum local também que tenha a área da saúde, numa clínica. Esses dias uma das nossas mães, e também missionária, estava com a imagem com ela, no dia que ela estava com a imagem, ela levou na academia, onde ela faz os seus exercícios. E aí ela colocou ali, pediu para colocar num lugarzinho, e as pessoas ficaram acompanhando. Quando ela saiu na portaria, ela disse, ela tinha colocado, então, dentro da sacola, e aí ela chegou na portaria e disse, eu tenho um presente aqui para mostrar para vocês. E ela realmente tira a imagem da mãe peregrina, e duas moças que estavam na portaria desta academia se emocionaram. E uma delas disse, eu conheci o seu João Possobon, porque eu morava em Santa Maria e eu conheci o seu João, ele ia na nossa casa com essa imagem. E agora eu me emocionei, porque faz muitos anos que eu não via esta imagem. Então foi um gesto que ela fez de levar num lugar que talvez a gente até pensasse, não é um lugar muito apropriado, porque tem pessoas de várias religiões, mas muitas pessoas respeitam, e quem vê a mãe com o filho nos braços também tem uma alegria enorme. Vamos voltar então para essa reflexão de que ela visita lares de diferentes contextos, percorrendo vilas e mansões, aproximando-se com ternura da fragilidade humana e daqueles que mais sofrem. Lembremos com gratidão da Vila Nobre da Caridade, fundada por João Luiz Possobon, onde ele ensinava as pessoas a reencontrarem a sua dignidade e a buscarem seu sustento. Quando uma família da Vila Nobre conseguia alcançar melhores condições de vida, João Possobon convidava-lhe a ceder a moradia para outra família que estivesse precisando. Também nós temos aqui uma experiência bonita em Porto Alegre. Havia também um senhor que foi convertido quando conheceu o seu João Possobon, e ele veio da Itália, e ele começou a levar a mãe peregrina auxiliar nos presídios e atendia a família dos presidiários e fazia uma missão muito grande. E também das famílias de italianos que vieram para o Brasil e que passavam necessidade. Ele também fazia um atendimento e dava dignidade para essas famílias. Como é importante a gente ver quanta criatividade o Espírito Santo pode iluminar para que a gente possa ir ao encontro de tantas pessoas que precisam de dignidade nos vários âmbitos. A campanha da Mãe Peregrina está profundamente inserida no ideal da igreja em saída, a igreja missionária, que se lança ao encontro das realidades anônimas, geográficas e existenciais. Eu creio que vocês devem se dar conta por que o bispo de Santa Maria quis ordenar o João Possobon como diácono permanente. Ele já tinha mais de 60 anos, porque o seu João ele chegava em lugares que o padre não chegava. Ele ia com a mãe peregrina em lugares onde o padre não conseguia chegar, o ministro não conseguia chegar, e muitas vezes eles não tinham esse contato com a igreja. E o seu João chegava lá, e eu vou dizer aqui que eu chamo de seu João porque eu tive a graça de conhecê-lo, e a gente tinha muito esse carinho de chamá-lo assim tão próximo da gente. Então,
é muito importante que nós não fiquemos na nossa zona de conforto, mas busquemos também criatividade para levá-la onde muitas vezes os padres ou as pessoas responsáveis pela catequese ou pelo batismo não chegam, para que nós possamos lá, sendo um braço estendido como missionários, levar para o padre depois. Olha, naquela casa, lá distante tem uma pessoa doente que gostaria de se confessar, de ganhar uma bênção, de poder comungar, que o ministro fosse lá visitar. Ou lá naquelas famílias tem muita criança que ainda não foi batizada, tem muito casamento para legitimar. Era aquilo que o diácono João Luiz Possobon fazia. Voltamos especialmente a atenção à cultura digital, reconhecida como um campo missionário vital para os nossos tempos. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos atingindo tantos lugares do nosso Brasil e podemos chegar com essa evangelização. O empenho das formações online, que é isso que estamos fazendo, promovidas pelos secretariados da campanha da Mãe Peregrina, e é por isso que nós nos alegramos que vocês realmente entraram, estão aí acompanhando, e isso tem muito sentido, a gente poder estar perto de vocês através desses meios. E justamente os secretariados da campanha da Mãe Peregrina oferecem um espaço digital pautado na fé, na verdade, tornando-se um verdadeiro testemunho vivo da missão da igreja no mundo virtual. E que bom que nós podemos alcançar muitas pessoas, alcançar vocês que gostariam de se encontrar com as irmãs para ter essa formação, e através desses meios nós conseguimos chegar mais próximos. Agora tem umas perguntas para nós refletirmos. Se vocês quiserem colocar alguma coisa lá no chat também, participando, respondendo, a irmã Márcia vai passando para a gente aqui. Nós, discípulos e missionários, como temos colaborado nessa missão, temos encontrado formas diferentes, ou temos sido fiéis àquilo que a gente se propôs, ou estamos encontrando dificuldades. Muitas vezes também existem situações em que nós não somos muito compreendidos, às vezes pelo próprio padre da paróquia. Muitas vezes a gente fez a introdução da campanha e o padre apoiava, depois troca de padre, e aí o que vem não conhece muito. Então, o que nós deveríamos fazer para que ele pudesse reconhecer a eficácia da campanha da Mãe Peregrina? É dando o nosso testemunho, é nos colocando a serviço, não puxando só a brasinha para o nosso assado, mas nos colocando a serviço, perguntando o que ele precisa na paróquia, e que através da campanha da Mãe Peregrina nós podemos ajudá-lo também nas necessidades das paróquias, né? Qual iniciativa missionária você já realizou em sua paróquia ou junto às famílias que são confiadas? Muitas vezes também nós temos essa realidade dos condomínios e a gente sabe que acaba a mãe entrando primeiro para depois entrar, vamos dizer, a igreja oficial. Eu sei de experiências lá em Alagoas, lá em Maceió, que muitas vezes os padres não conseguiam nem fazer uma missa, nem fazer uma catequese dentro dos condomínios fechados. Mas aí, quando tinha uma pessoa lá dentro que já conhecia a Mãe Peregrina, então essa pessoa levava, conquistava outros, e depois, então, a igreja oficial entrava naquele local. E eu sei que tem muitos lugares onde acontece isso. Então, não devemos ter medo de avançar, não devemos ter medo de buscar novas alternativas para chegarmos junto às pessoas. E você, família que acolhe a Mãe Peregrina, já pensou em convidar outras famílias para também receberem essa visita especial e conhecerem o santuário? Não sei se alguém já está colocando alguma resposta ali no chat, participando, se tem alguma iniciativa que vocês já conseguiram fazer. Como é que nós temos colaborado com esta missão? Coisas bonitas que, com certeza, têm acontecido nos lugares onde vocês estão trabalhando como missionários. Bom, nós temos aqui algumas partilhas, né? Primeiro também algumas pessoas confirmando aquilo que você colocou, irmã Eliane, questão das dificuldades, né? Que as dificuldades existem. Mas aí a Rita Donizete, ela diz, mas
não podemos desistir nunca, né? Acho que essa convicção nós devemos ter sempre, né? Mas aqui a Ângela Nardo, ela diz: apresentei o movimento ao meu pároco e ele fez aliança de amor com a mãe e tem o santuário lar. Olha que graça, né? Ah, Olha, a Natalina diz, Natalina Bergamasco: na nossa cidade, muitas missionárias têm cargos extraordinários e todos trabalham na igreja, né? São atuantes na igreja. Vamos ver isso aqui. ajuda muito para É, nossa sim. entrada como mãe peregrina na paróquia. É porque uma igreja missionária tem que estar atuante, né? Isso. A Célia Maria, ela diz, já fiz o convite. Ah, ela está dizendo assim: já fiz o convite, mas as famílias são resistentes. A mãe providencia e cuida de tudo. Então, continua trabalhando, Célia, né? Aqui a Cláudia diz: usamos a missa da Aliança de Amor para arrecadar alimentos, montamos cestas e vamos ao encontro dos pobres. E com isso, já estamos vendo famílias vindo à igreja. Olha que bonito, né? E lindo, as iniciativas, a criatividade estão seguindo mesmo os passos do diácono João Luiz Possobon. É sim. Aqui tem mais uma, olha. Eu também, a Júlia Pessoa, eu também levei o Santuário da Mãe Peregrina ao salão de beleza que frequento. Todos gostaram e se benzeram quando ela entrou, desde o porteiro, as cabeleireiras, manicures, olha só, evangelizando com a mãe, né? Que lindo! Justamente, às vezes, tem lugares que nós precisamos ir, que nós frequentamos, e achamos que, ai, não vou levar, fica um pouquinho com, né, com um sentimento assim, será que eu não vou forçar alguma coisa? E, no entanto, as pessoas gostam de ver algum sinal da presença de Deus e acabam ali, como ela disse, né, o pessoal se benze, o pessoal coloca a mão. Então, olha que bonito. E alguém comentou aqui também, a Rita de Cássia, que uma iniciativa também é que eles fazem a excursão, né? Fazem a peregrinação ao Santuário Tabor da Esperança em Brasília. Vão à fonte, também é importante, né? Ir ao santuário, né? Isso! Exatamente, é porque o seu João ele fazia isso. Quando ele criou a Romaria da Primavera, a Romaria do início do ano, foi justamente para que as pessoas, ao Santuário Taboa, justamente para que as pessoas pudessem retribuir a visita da mãe e receber mais graças ainda. Então ele sempre unia, não só a mãe saindo do santuário para visitar os filhos, mas os filhos vindo retribuir essa visita e entender o grande vínculo da mãe peregrina que parte do santuário, por isso ela tem que todas as mães peregrinas, elas partem do santuário e vão ao encontro das famílias. Mas é bonito, nós podemos também, como missionários, proporcionar para que as famílias possam ter um contato com o santuário mais próximo da gente, né? Posso ler mais alguns? Tem muito. Isso! Todos não dá, né? Mas olha aqui. Todos não dá, mas a gente está. Depois a irmã Márcia vai juntar isso também como Sim, elementos importantes que nós vamos estar utilizando nos materiais que virão nos próximos anos, sim, se enriquece esses muito. testemunhos. Olha, a Maria Imaculada, ela diz o seguinte: por causa do terço da Mãe e Rainha, entramos em casas que jamais imaginei. É o que você colocou mesmo, né? E depois, olha que lindo, a Enilda Santos. Em nossa romaria ao Santuário da Mãe Peregrina em Atibaia, tivemos um pedido de casamento em frente ao Santuário da Mãe. Foi emocionante. Olha que lindo. Claro, olha só, as pessoas sentem que tem que viver em comunhão com a igreja, né? Através da visita da mãe, eles sentem essa necessidade. E ali, quando tem essas experiências junto aos santuários, é muito lindo. E aconteceu, muito bonito esse relato, porque aconteceu aqui no Santuário de Porto Alegre, depois da vivência dos 75 anos da campanha da Mãe Peregrina, no ano passado, em Santa Maria. Um grupo veio, creio que era da Colômbia, de um lugar de língua espanhola, e tiveram a Santa Missa aqui, e justamente um casal que não tinha ainda legitimado seu matrimônio, aqui houve um pedido de casamento também. Que lindo! Olha, acho que mais um, e aí não dá para Isso, continuar, para mas nós um seguirmos, último. né? O último aqui, a Rita de Cássia, ela diz: minha filha levou a mãe peregrina à UTI onde o pai estava
e lá tinha um fisioterapeuta que se benzia. Então ela também evangelizou até os médicos ali, né, os profissionais da saúde. Que bonito. Então, assim, vai juntando, irmã, né, o que tem colocado aí. Pena que a gente não pode ler todos, mas só esses aí já deu uma inspiração para nós, para muitos que estão acompanhando essa live. Então, vamos seguir então no nosso tema. Maria, grande missionária, coração e modelo da Igreja Missionária. Como eu disse para vocês, o Santuário aqui de Porto Alegre tem a missão de ser coração da Igreja. Então, quando nós levamos a mãe, é o coração que pulsa, o coração da Igreja que pulsa nas famílias, no comércio, nas casas geriátricas, nos hospitais, no salão de beleza. É o coração da mãe que pulsa. A Igreja é chamada a levar o Evangelho e essa missão encontra em Maria sua face mais bela e terna. Olhando Maria, descobrimos a face mais bela e terna da Igreja. Olhando para a Igreja, reconhecemos os traços sublimes de Maria. Nós cristãos não somos órfãos, nós temos uma mãe. A Igreja é mãe, Maria é mãe, são palavras do Papa Francisco. A Igreja revela seu caráter pessoal na busca de suas ovelhas e na sua caminhada missionária manifesta dimensões essenciais como o diálogo, o discernimento e a decisão. Traços profundos que encontramos em Maria. Ela escuta, reza, medita, dialoga, acompanha, discerne, decide e age, mostrando-nos o caminho para uma igreja verdadeiramente viva e participativa. Agora, então, nós somos convidados a ouvir o testemunho de um sacerdote palotino, da comunidade dos padres palotinos, que por muito tempo foi pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, que era a paróquia do seu João Possobon em Santa Maria, também pároco da Capela Nossa Senhora das Graças, onde o seu João convivia, onde está o túmulo do seu João hoje. Então vamos ouvir esse testemunho do padre Francisco Bianchim, nós o chamamos também de Padre Chico, que ele teve um encontro muito profundo e uma vivência muito grande durante todo esse período da missão do seu João, que ele começou lá em 1950, o padre Chico era seminarista, e depois foi indo, e ele depois como pároco dessa paróquia por muitos anos, também pode acompanhar o trabalho missionário do seu João. Vamos ouvir então o padre Francisco Bianchim. Sou o padre Francisco Luiz Bianchim, padre Chico. Eu conheci muito o João Luiz Possobon, conheci muito ele, mas passei a conhecê-lo bem de perto a partir de 1963, quando durante 1 ano e meio, todos os domingos, a 1h da tarde, eu estudava no Colégio Palotino, Colégio Máximo Palotino, um seminarista, e ia rezar, ia dar catequese na Vila Nobre da Caridade, que era a vila que o diácono João Luiz tinha fundado e colocou o nome de Vila Nobre da Caridade. Então, nos encontrávamos na metade do caminho, e da metade do caminho até a Capelinha Azul, eram aulas que eu recebia dele. Eu não diria assim, pena que naquele momento eu não me dava conta das maravilhas que ele ia me contando, porque ele ia me contando coisas, fatos, acontecimentos que haviam acontecido naquela semana, durante a semana, onde ele tinha estado, as maravilhas de conversões, o que a presença da Mãe Rainha fazia nas famílias. E então isso foi 1 ano e meio, todos os domingos. E como já ouvimos no texto, chuva ou sem chuva, íamos rezar o terço. Terminado o terço, ele dizia umas palavras para os moradores da Vila Nobre da Caridade, e depois ele saía para ir rezar o terço com uma outra
capela e eu ficava para dar catequese. Meu primeiro professor de pastoral, verdadeiramente, foi o João Luiz Pozzobon. Durante 1 ano e meio, me ensinou muito, com a simplicidade dele, mas com coisas tão bonitas e tão profundas. Assim, depois de vários anos, em 1969, eu fiquei padre e eu fui nomeado pároco na paróquia do Faxinal Soturno, e lá tive a oportunidade de recebê-lo várias vezes, onde todos os anos ele passava prezando nas escolas. Eu também tive esse contato. Por aquelas coisas de Deus, mistérios ou aqueles acontecimentos que Deus não colocou a assinatura, que as pessoas chamam de coincidências, eu vim parar aqui, nesta paróquia, na paróquia dele. E creio que todos já sabem, o João não saía, ele chamava da forçada campanha. E ele iniciava aqui nesta igreja. Ele, para depois ir ao Hospital da Brigada, que fica logo aqui atrás, e ele vinha, participava da celebração eucarística e no fim se ajoelhava diante da comunidade e pedia a bênção para sair na campanha que durava o ano todo, a oração do texto que já foi dito em todos os ambientes. Isso impressionava, porque ele não saía sem este gesto simbólico. Aconteceu que eu terminei ficando pároco aqui, então era pároco do João Luiz Pozzobon, pároco de um santo. Ele tinha me confidenciado muitas vezes que ele desejava ser diácono, porque nas famílias ele encontrava muitas pessoas não batizadas. Se eu pudesse ser, eu seria para legitimar os casamentos, para poder celebrar o sacramento. Não era nenhuma honra por isso. Então eu fui professor dele na escola Paulo VI, se chamava Curso para Diáconos, e aí eu dei aula. Ele não precisava de aula, ele dava aula com a vida, mas fui professor dele. E aí, inúmeras vezes, ele veio na casa paroquial conversar, confessar, pedir a bênção, confessar um santo. Quando ele saiu, interessante, ele nunca ia ajoelhar-se. Seu João, o senhor não precisa se ajoelhar. Tinha questão de se ajoelhar e pedir a bênção, é impressionante. Os santos, por isso, e depois, mais tarde, eu era pároco em 1985, quando ele faleceu, né? E eu estava aqui, pároco, e tive também o dom, queria assim, de poder presidir a celebração. Ele foi velado aqui no Santuário da Mãe e depois na Capela Nossa Senhora das Graças. Então às 4 eu celebrei aqui a missa de corpo presente dele. Roma vai canonizá-lo para o mundo, declará-lo santo. Para nós ele é santo, porque na verdade ele é santo. Então, ter conhecido, ter vivido como um santo é um privilégio muito grande. Eu queria deixar esse testemunho para vocês dessa vida. Eu tive a graça de almoçar e jantar mais do que uma vez na casa dele com a família, e eu percebia quanta simplicidade, quanto respeito, quanto amor o João tinha pela família, pelas famílias, pela instituição família. Existem razões demais para crer na sua santidade. Eu sou muito grato,
tudo o que aprendi na sua vida. Por isso convido que recebamos, para que Deus nos dê esse presente de vê-lo nos altares. Não por Ele, mas por nós. Para que possamos aprender com Ele a humildade, a simplicidade, o amor à Eucaristia, o amor à Santíssima Virgem Maria. Que Deus nos dê essa graça. Como é bom nós ouvirmos o testemunho de um sacerdote. Aquilo que nós falávamos antes, às vezes alguns têm dificuldade de entender qual o propósito dessa missão. E agora nós ouvindo um sacerdote que conheceu o seu João, que o acompanhou e que realmente fala desse caminho de fé, deste caminho de santidade. Assim como alguns colocaram, eu já recebi graças por intercessão do seu João. Então, que coisa linda nós podermos ouvir um sacerdote. Tem tantos também que dão seu depoimento, mesmo que não tenham conhecido o seu João, mas que têm justamente pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelo trabalho que vocês realizam como missionários, os sacerdotes vão compreendendo como essa missão realmente é de evangelização. Agora, então, nós vamos, quem tiver o livro, pode ver o número 25 na página 57, é um trecho do testamento espiritual do seu João. E aqui ele vai falar justamente sobre essa vida da igreja e como que ele quer, né, no dia que ele partisse, que ele queria estar também vinculado à igreja. Então, ele diz assim, escreveu: "E ainda numa terceira hora, o meu velório seja feito na igreja de Nossa Senhora das Graças, bairro do quilômetro 3, onde ele vivia. E dali partirei para a morada eterna no Campo Santo, deixando uma mensagem: não esquecer, a porta da igreja é onde se busca a vida e que a vida tem sentido desde o batismo. Aqui fui ordenado diácono nesta capela, Nossa Senhora das Graças. Aqui atuei como guarda vigilante do Santíssimo. A todos estes acontecimentos, a minha saudade e um adeus. E a Deus quero levar todos." Então, no seu testamento espiritual, o diácono João Luiz Possobon destaca com firmeza a importância da igreja e da missão cristã ao afirmar: ninguém é dispensado da missão cristã. Além disso, ele nos ensina o valor profundo da pertença eclesial. É à porta da igreja que se busca a vida e que a vida encontra seu sentido desde o batismo. Algumas igrejas mais antigas têm ainda a pia batismal na entrada, porque justamente é a porta de entrada para a vida da igreja, para a família de Deus. E esse símbolo tem muito a nos dizer. Então, toda a sua vida foi um testemunho fiel dessa convicção. E nós podemos nos perguntar: quais testemunhos podemos dar sobre a nossa vida missionária? Ouvimos no testamento do João Possobon que ninguém é dispensado da vida cristã e da missão. Todos nós somos chamados à missão de anunciar a boa nova da salvação. E a missão se realiza de múltiplas formas. Como exerço minha missão? Cada um pode pensar. Agora, diante de tantos exemplos que nós ouvimos e testemunhos aqui, partilhas, como é que estou exercendo a minha missão? Estou indo realmente, estou sendo essa igreja em saída? Ou estou só esperando que a mãe passe de casa em casa, que as pessoas, uma leve para outra, só cuido para ver se ela está chegando no dia? Ou eu vou ao encontro das famílias? E é tão bonito porque quando a gente tem essa consciência, a gente percebe que nós estamos mais próximas das pessoas. Por exemplo, numa das 30 famílias ou das 15 famílias que são visitadas pela imagem peregrina que eu tenho responsabilidade, de repente tem uma senhora que está grávida. Então, que bonito fazer uma visita para ela, que bonito a gente poder levar até uma novena da mãe gestante para esta mãe,
fazer uma oração com ela, acompanhar o período da sua gestação, já para depois que o neném nasce, a gente já poder fazer o encaminhamento para ser batizado, já fazer um encaminhamento para a paróquia, já fazer uma consagração desta criança à Nossa Senhora. E a gente vai acompanhando e essa família vai se sentindo acolhida nas partilhas que foram feitas antes ali no chat, que a gente ouviu pessoas dizendo que estão levando para lugares que nunca imaginou e as pessoas estão voltando para a igreja. Então, quando a gente recebe esse acolhimento, a gente vai voltar para esse lugar que está nos acolhendo. Então, que bonito! Isso realmente tem um significado muito grande, muito importante. Então, como exerço a minha missão? Cada um pode pensar, pode refletir, o que eu poderia fazer a mais? Então, bom, o que eu estou fazendo está bonito, está dando frutos, mas eu poderia fazer mais. O seu João sempre dizia assim, mais um pouquinho. Para a mãe, mais um pouquinho. Vamos pensar o que nós poderíamos fazer a mais para realmente levar essa missão, evangelizar através da mãe peregrina. Então, agora nós temos uma pequena vivência no final do nosso encontro que justamente nos fala dessa igreja missionária, recordando que no decorrer da caminhada do seu João Cossobon, ele foi também fazendo modalidades das imagens para que pudessem visitar as famílias, os presídios, as escolas, os hospitais, o comércio, também pessoas que tivessem deficiência visual. Tem a peregrina também, que é em alto relevo, onde a pessoa que tem deficiência visual pode, através do tato, entrar em contato também com a mãe. Tem esta peregrina, que é específica para os deficientes visuais. Então, vejam como ele foi criativo também, e as pessoas que vieram depois, para que a mãe pudesse chegar a muitas e muitas pessoas. Então, agora nós vamos nos transportar espiritualmente para a nossa igreja matriz, para a nossa igreja da nossa comunidade. Vamos trazer presente a nossa imagem peregrina da Mãe Rainha Vencedora, 13 vezes admirável, de Shansta, e vamos fazer esse momento. Para quem tem o livro, vamos acompanhando ali na página 22. Ela é a grande missionária, ela vai fazer milagres, ela é a grande missionária, ela vai fazer milagres, ela é a grande missionária, ela vai fazer milagres, ela é a grande missionária, ela vai fazer milagres. Ela é a grande missionária numa igreja missionária. Maria, escolhida por Deus para uma sublime missão, a missão de trazer ao mundo o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Maria, escolhida para uma admirável missão, a missão dada pelo próprio Filho no alto da cruz, para ser a mãe do povo de Deus. Maria, escolhida para uma magnífica missão, a missão de estar junto aos apóstolos no cenáculo, no nascimento da igreja. Maria, escolhida para uma excelsa missão, a missão de ser mãe da igreja. Maria, escolhida para uma grandiosa missão, a missão de ser modelo para uma igreja missionária. Ela é a grande missionária numa igreja missionária. Cada um pode imaginar, então, ou pode ter presente a imagem pela qual é responsável. Eu sou missionária das famílias, eu sou missionária do comércio, eu levo a mãe peregrina aos doentes, eu levo a mãe peregrina às crianças, na infanto-juvenil. Então, ela é a grande missionária, uma igreja missionária, junto às famílias.
Ela é a grande missionária numa igreja missionária, junto aos enfermos. Ela é a grande missionária numa igreja missionária, junto aos presídios. Ela é a grande missionária numa igreja missionária, junto às escolas. Ela é a grande missionária numa igreja missionária, junto aos hospitais. Ela é a grande missionária numa igreja missionária, junto às empresas e o comércio. Ela é a grande missionária numa igreja missionária, junto aos adolescentes e jovens. Ela é a grande missionária numa igreja missionária, junto às crianças. Ela é a grande missionária numa igreja missionária, junto às famílias. Ela é a grande missionária numa igreja missionária, junto a cada um de nós. Mãe admirável, ó Mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade, luz. Por nossa Judéia, ó Mãe com carinho, tu vens apressada e estás a caminho, e onde tu chegas, ó paz faz morada, as portas te abrimos em cada chegada. Mãe admirável, ó Mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade, luz. Então, convido a todos para rezarmos a oração, quem tiver o livro, na página 24. Vamos rezar juntos e justamente que nós não deixemos que essa formação fique só para nós. Vamos ser multiplicadores. Vamos levar essa mensagem para todos aos quais nós conhecemos, encontramos, para que eles também possam entender. Aquilo que é bom para nós, nós queremos passar para os outros. Então, seja você que está acompanhando essa live, o grande missionário que multiplica essas coisas lindas que Deus nos proporciona. Vamos rezar então, querida Mãe, Rainha e Vencedora 3 vezes admirável de Xanxta, com alegria e gratidão, podemos contemplar-te neste encontro como a grande missionária numa igreja missionária e que nos convoca à missão. Pedimos que interceda junto a teu Filho, que conceda a graça da fidelidade ao Papa, aos bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e todo o povo de Deus, para que sejamos missionários da Boa Nova. Rezemos pelas famílias dos nossos grupos e por todos os missionários da Mãe Peregrina. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E neste momento, vamos nos consagrar à nossa Mãe, cantando a consagração. Ó minha Senhora, Rainha também, minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda voz e prova da minha devoção.
desejo que a vós pertença, incomparável Pai, guardai-me, defendei-me, como coisa em propriedade vossa vez. Como coisa em propriedade vossa vez. Vamos pedir então essa bênção através de nossa querida mãe. Com vosso divino Filho, abençoai-nos a Virgem Maria. Muito bem, obrigada, irmã Eliane, por essa reflexão, por participar conosco. É uma alegria muito grande e uma riqueza, né? Porque nós tínhamos aqui a irmã que partilhou conosco o tema dessa noite, mas também cantou, encantou, né? Então, assim, compartilhou os talentos também. Muito obrigada. E a todos que Obrigada participaram. também, irmã Márcia. Imagina. Obrigada a todos que participaram. Foi assim, bem participativa. Tem assim, olha, vale a pena olhar depois ali os comentários, né? A participação de todos no chat. E lembrando que o nosso encontro, se alguém perdeu, né? Se você sabe de um missionário, alguém que não pôde participar hoje, ele tem a reprise também no sábado, às 16 horas, tem a reprise. E aí, importante que vocês estão participando também, o símbolo, né, dos nossos encontros. Nós vamos conquistar esse lenço da Mãe Peregrina, o lenço com um boto, e nós vamos receber no último encontro, na vivência. Então, você procure, né, o santuário mais próximo, para adquirir o livro, adquirir também o lenço, para esse momento do envio, esse momento da vivência, que não é só para a gente usar nessa ocasião, né? Esse aqui vai ser para nós agora a nossa identidade. Sempre que tiver atividade da campanha da Mãe Peregrina, peregrinações, eventos, vamos nos revestir com o manto da missão, né? Com esse símbolo que nos identifica como campanha da Mãe Peregrina. Então, se você ainda não tem, você pode procurar, porque no nosso último encontro nós vamos então receber este sinal. Então, eu agradeço a todos que participaram conosco, mais uma vez a irmã Eliane, e que possamos ficar firmes participando dos nossos encontros. Semana que vem, neste mesmo horário, né, terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso próximo encontro. Que todos tenham uma abençoada noite e nos encontramos na próxima semana. Rezando o rosário com grande humildade, o pobre peregrino plantou fidelidade. A força do rosário mostrou-se vitoriosa, é a grande arma na evangelização. Hoje quero ser herói, hoje não amanhã. Hoje quero ser herói da Mãe de Deus, como João Poço Bom. O mundo precisa de apóstolos assim, que nunca desistem e vão até o fim. Assumem a missão com plena confiança, somente se apoiam na divina providência. Hoje quero ser herói, hoje não amanhã. Hoje quero ser herói da Mãe de Deus, como João Poço Bom. Hoje quero ser herói, hoje não amanhã. Hoje quero ser herói da Mãe de Deus, como João Poço Bom. Rezando